Hoje, a gente entra num capítulo muito importante, porque ele aprofunda uma ideia que já vinha aparecendo na nossa sequência, a de que o vivente não é um ser isolado, fechado em si mesmo, mas um aparelho em correspondência com as forças do mundo em que vive. Salve, eu sou Luiz Rodrigues, estudante do livro Universo em Desencanto. E no vídeo de hoje, a gente vai entrar no capítulo Todos são porta-vozes do mundo elétrico e magnético. Um capítulo muito importante, porque ele aprofunda o tema da influência e busca explicar da forma mais direta como o vivente participa desse conjunto fluídico, elétrico e magnético. O capítulo começa com uma afirmação clara: todos são porta-vozes. Então ele faz uma pergunta que é muito natural. Quem fala é a pessoa? E responde: sim, é a pessoa, mas só o que a parte racional quer. Na minha visão, essa é uma daquelas passagens que pedem um tanto de atenção, porque o capítulo quer mostrar que a fala do vivente, o pensamento do vivente e aquilo que ele transmite não nascem de um isolamento absoluto. O ser aparece aqui como alguém em recepção, em emissão, em correspondência. Para explicar isso melhor, o texto faz uma comparação muito simples. Compara o vivente a um aparelho de rádio. O rádio é um porta-voz de quem? Das emissoras. E o que as emissoras querem é o que os porta-vozes transmitem. Isso, na minha leitura, essa imagem, ela é central para o capítulo todo, porque ela dá uma forma bem concreta à ideia de influência. O vivente não é tratado aqui como uma origem soberana de tudo que pensa, sente e transmite. Ele aparece como um aparelho de captação e transmissão dentro de um conjunto maior. E o capítulo diz por que isso seria assim. Porque o mundo é um conjunto elétrico e magnético. Ou seja, a lógica do texto é essa. Se o mundo é elétrico e magnético, os seres formados dentro dele também participam dessa condição. Não vivem fora dela, não pensam fora dela, não sentem fora dela. O capítulo explica que esses aparelhos já foram feitos com essa natureza. E ao mesmo tempo, ele afirma que o vivente já foi feito com a natureza de imunizar-se e ser porta-voz da parte racional. Na minha visão, aqui está um dos pontos mais importantes que eu considero desse capítulo. O ser humano é apresentado em duas camadas ao mesmo tempo. Primeiro, como aparelho do mundo elétrico e magnético. E em segundo, como ser que também traz em si a naturalidade para a imunização racional. Ou seja, o capítulo não quer dizer apenas que o vivente é influenciado. Quer dizer que ele é influenciado de formas diferentes, segundo o plano ao qual esteja ligado. Depois, o texto explica que por terem o pensamento muito desenvolvido, são chamados de racionais. Mas acrescenta logo, são bichos racionais. Veja, na minha leitura, isso retoma uma distinção que a obra vem fazendo o tempo todo. O ser humano carrega uma condição superior à da bicharada comum, por sua capacidade de pensamento. Mas enquanto deformado, continua ainda dentro da condição de animal. E é por pertencerem à parte racional, diz o texto, que assim estão feitos, já com esta finalidade natural para a imunização racional. Esse trecho dá à imunização racional um caráter de naturalidade. Ela não aparece como um enxerto artificial, nem como um elemento estranho ao ser. Aparece como algo correspondente à sua própria origem. O capítulo diz ainda
que nessas horas parece ser o próprio vivente que está falando, mas se torna visível o ser, por os assuntos tratados serem completamente desconhecidos de quem está falando e de quem está transmitindo. Na minha visão, aqui o texto quer destacar justamente esse caráter de transmissão. O vivente percebe que há algo muito natural nesse processo, mas ao mesmo tempo nota que o conteúdo ultrapassa o seu eu, o seu conhecimento habitual, a sua intelectualidade comum do dia a dia. Ou seja, o capítulo está dizendo que existe uma diferença entre falar e ser a fonte última daquilo que se fala. Ao ouvir esse capítulo, muita gente pode aproximar esse tema das comunicações invisíveis daquilo que nós já conhecemos nas tradições espiritualistas. E eu acho importante tratar isso com o máximo respeito, pois há nessas tradições espirituais uma busca sincera, honesta de orientação, consolo e compreensão da vida invisível. Mas o que o livro propõe aqui é algo um pouco diferente. Não apenas a comunicação com o invisível, mas o esclarecimento da origem do próprio campo invisível e dos seres que nele habitam. Ou seja, não se trata só de porta-vozes, influências e mensagens. Trata-se também de explicar de onde vêm esses seres, de onde vem o vivente e em que formação tudo isso se insere. E isso conversa com o que a própria sequência já vinha mostrando. Porque quando a obra tratou da origem dos viventes do vácuo, lembra? E do campo invisível elétrico e magnético, nós falamos desse ponto. Então, para mim, essa é a diferença mais importante que o capítulo ajuda a perceber. Não apenas a recepção de mensagens, mas a proposta de esclarecer o porquê do vivente, o porquê do invisível e da própria formação do mundo e do universo em que vivemos. Depois o texto amplia isso para a nossa vida prática. Diz que tudo é um conjunto de massas fluídicas e que pelos fluidos o vivente se alimenta e se enfraquece. Fala do pensamento como aquilo que alegra, entristece ou apavora. E aqui, veja bem, o capítulo volta a tocar num ponto muito forte da série. O pensamento não aparece como algo neutro. Ele entra como ação fluídica, influência real, como força que mexe concretamente com o estado da pessoa. O texto chega a dizer que muitas vezes o vivente troca o fluido bom pelo fluido mau, em virtudes das aparências. E eu acho isso muito, mas muito importante, porque mostra que a influência não age só no invisível abstrato. Ela atravessa escolha, percepção, interioridade, inclinação, alegria, tristeza, medo, enfim. Em seguida, o capítulo diz que um vivente imunizado só pode se perturbar se ele quiser, porque na imunização racional estão todos os pontos para todas as orientações, ilustrações e satisfações do vivente imunizado. Isso, na minha leitura, é um ponto em que o tema da influência vai encontrar o tema da orientação. Ou seja, não se trata apenas de sofrer influências, mas de saber a que se está ligado e de onde vêm as orientações que regem a vida. O texto até usa uma comparação curiosa. Diz que o vivente imunizado vive mais certo do que qualquer relógio dos mais certos, porque o relógio está sujeito a avarias e o imunizado não. Aqui o capítulo marca a diferença entre uma vida sujeita a avarias internas, de dúvida, e uma vida guiada por uma base firme, sólida. E mais adiante, ele explica por que insiste tanto, repetindo de muitos modos. Diz que a diferença no modo de explicar para orientar os pontos necessários e clarear as mentes mais rudes é necessária, porque uns compreendem de um jeito e outros compreendem de outro, e essa obra é para toda a humanidade.
E eu acho isso muito bonito porque o livro justifica a própria pedagogia da obra. O texto sabe que há entendimentos diferentes, ritmos diferentes, naturezas mais ou menos acessíveis, digamos assim. Na minha leitura, isso também ajuda a entender por que o livro repete tanto em alguns pontos, variando apenas na forma. Não é uma simples repetição mecânica, é uma tentativa de alcançar pessoas diferentes por portas diferentes. Depois, o capítulo afirma que a imunização racional é baseada nos próprios efeitos que o vivente tem, sente e vê, pelo desenvolvimento de si mesmo e de tudo que ele precisa. Essa frase é muito importante, porque ela apresenta a imunização não como crença cega, mas como algo que o vivente reconheceria pelos próprios efeitos, pelo próprio desenvolvimento, pelo desenvolvimento de si mesmo, pela transformação prática da sua própria condição no dia a dia. E isso, na minha visão, fecha muito bem o capítulo. Porque no começo, ele apresenta o vivente como um porta-voz e aparelho de transmissão. No meio, amplia o tema da influência e da origem do invisível. E no fim, mostra que a imunização se confirmaria não por discurso vazio, mas por efeitos sentidos e reconhecidos em cada um dos leitores. Então, se eu tivesse que resumir esse vídeo, eu diria o seguinte: todos são porta-vozes do mundo elétrico e magnético. E isso aprofunda a ideia de que cada vivente é um aparelho em correspondência com as forças do mundo em que vive. E ele mostra o pensamento, a fala, o estado interior e a orientação como forças que não nascem de nós, do isolamento absoluto, mas de ligação, de transmissão e influência. E isso, ao mesmo tempo, faz o capítulo nos dar a noção de que o ser humano não está condenado apenas à oscilação do elétrico e magnético. Por sua própria origem, cada um traz também a naturalidade para receber o fluido da imunização racional, que é apresentado como a base de orientação e ligação viva com a parte racional. Então, na minha visão, esse é um capítulo muito importante porque aprofunda muito o tema da influência. E ele mostra que viver é estar ligado. A pergunta decisiva, então, deixa de ser apenas o que eu penso e passa a ser também a que eu estou ligado e de onde vem aquilo que me governa por dentro. Isso é muito importante. No próximo vídeo, a gente pode seguir aprofundando justamente essas consequências da ligação entre o vivente, o pensamento e a parte racional. Por ora, eu agradeço a sua atenção e convido você a me acompanhar também todas as quintas-feiras, a partir das 8 horas da noite, na Web Rádio Universo em Desencanto, onde eu apresento o quadro Recortes Racionais dentro do programa Portal Aberto com Orestes e uma turma muito especial de estudantes do livro Universo em Desencanto. Aproveite também para ouvir o rap dos Filhos do Racional Superior e as músicas do projeto Mundo Racional no Spotify e nas principais plataformas de áudio. Até o próximo vídeo. Salve!